19 de fevereiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Fé, esperança e amor. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Onde você deposita a sua fé? Já parou para pensar que até a própria ciência reconhece que precisamos ter fé? Dessa forma, compreendemos que, ao nos criar, o Senhor colocou em nosso DNA uma sede insaciável de buscá-lo. Mas, para que a nossa sede pelo Pai Criador possa ser saciada, existe um tripé no qual essencialmente precisamos estar alicerçados, formado por fé, esperança e amor. Você já parou para pensar que a sua fé pode estar erroneamente pautada na religião, em que o foco acaba sendo você mesmo, sua piedade, seu esforço, suas preferências e ações, em vez de no Evangelho, que é sobre Deus, seu amor por nós, sua graça, seu plano redentor, o seu sacrifício e perdão? É necessário fazer uma escolha. Ou você deposita sua fé em Jesus ou na religião, pois as duas realidades são distintas, uma vez que Jesus sempre esteve na contramão dos religiosos, segundo nos relatam os evangelhos. Costumamos dizer nas conferências em que ministro que a vida não é sobre nós, mas sobre Deus e as pessoas. Se estamos levando uma vida focados em nós mesmos, fatalmente não estamos vivendo o real propósito do Senhor na nossa vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O amor, a esperança e a fé são fundamentos para que possamos estar alicerçados nele a cada dia da nossa vida. A frase de hoje é: as circunstâncias não sustentam a sua fé. Foque em Jesus para que a sua fé seja fortalecida. Lendo mais uma vez: as circunstâncias não sustentam a sua fé. Foque em Jesus para que a sua fé seja fortalecida. Hoje é o dia 50 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 22 e a palavra-chave de hoje é alicerce. Essa palavra de hoje que nos fala desse tripé, ou seja, que nos fala a respeito dessas três coisas que formam o fundamento para estarmos em Deus, que corresponde à fé, a esperança e o amor, esse tripé, essas três pernas que formam os fundamentos para nos relacionarmos com Deus, são três coisas fundamentais para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. Antes de tudo, vamos falar a respeito da fé. O que é a fé? De acordo com Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e você pode acompanhar aqui na tela, Hebreus, capítulo 11, o versículo 1, nos diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, aqui em Hebreus,
nós vemos que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Quando você tem fé, você tem certeza de que você vai receber o que espera. Deus nos fez uma promessa de que um dia Ele nos levará para morar eternamente com Ele nos céus. A pessoa que tem fé, ela tem certeza de que ela vai morar no céu. Ela tem certeza de que se ela morrer, ela vai ressuscitar e estar com Deus. Ela não tem dúvida a respeito disso. A fé é a certeza de que nós vamos receber as coisas que estamos esperando. E é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Veja que na fé você não precisa de prova. Não é aquilo que você vai dizer para Deus assim: me dá uma prova de que o que o Senhor disse é verdade. A fé, ela é a prova. Você tem certeza, você sabe que aquilo que foi dito vai acontecer exatamente como foi dito. A fé, ela já é a prova, ela não depende de nenhuma prova. Você tem certeza absoluta daquilo que Deus prometeu. Então, isso é a fé. Nesse texto de Hebreus, nós vemos no versículo 2: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Nesse versículo 2, nós vemos que todas as pessoas que agradaram a Deus tiveram confiança nele. Veja no versículo 3: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. É pela fé que nós acreditamos que Deus criou o universo, que Deus formou todas as coisas pela sua palavra. Quando você abre a Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, que Gênesis significa começo e é o livro que relata para nós o começo do universo, o começo de todas as coisas, lá está escrito que Deus formou os céus e a terra de uma grande escuridão. Você lê lá que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus se movimentava sobre as águas. E do meio de todo esse vazio, desse abismo, Deus disse: haja luz. E dali ele criou tudo pela sua palavra. Quando nós lemos isso lá em Gênesis, aqui no versículo 3, que você está vendo no topo da tela, é pela fé que nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Quando nós vemos o céu, a terra, as plantas, os animais, quando nós vemos a nossa família, quando nós nos olhamos no espelho e vemos a nós mesmos, nós vemos a criação de Deus. E é pela fé que nós acreditamos que tudo foi feito por Deus. É pela certeza que nós temos em Deus que nós acreditamos nele. Agora o versículo 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Quando você vai lá em Gênesis, no capítulo 4, nós vemos a história de Abel e de Caim. Eles eram irmãos e eles decidiram apresentar uma oferta a Deus para reconhecer a honra de Deus. E Abel, sabendo da soberania e do poder de Deus, tomou das primícias dos seus animais e ofereceu a Deus um sacrifício entendendo a grandeza de Deus. Mas Caim tomou qualquer coisa do meio das suas plantas, da sua agricultura
e ofereceu a Deus. Quando Deus recebeu a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim, a Bíblia conta que Caim ficou com muita raiva de Abel e acabou matando Abel pelo ódio, pela inveja que entrou no seu coração. Mas aqui em Hebreus, no versículo 4, ele está destacando que Abel teve fé. Ele teve confiança de que Deus criou tudo e merecia toda a honra. E foi pela fé que ele fez o melhor dele para Deus. Esse versículo 4 mostra para nós que é tendo fé que nós oferecemos o nosso melhor para Deus. Caim não considerou tanto a grandeza e a soberania de Deus. Caim mostrou que duvidava a respeito da soberania de Deus. Caim mostrou que qualquer coisa serve. Eu não preciso oferecer o melhor a Deus. Ele é apenas alguém que está ali. Mas Abel conseguiu, por causa da fé, ver a soberania de Deus. Então, quando nós temos fé, nós conseguimos honrar a Deus melhor. Ter fé mostra que reconhecemos a bondade de Deus. Continuando o versículo 4. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. O que quer dizer isso? Abel, quando ele ofereceu a melhor oferta para Deus e quando ele morreu, Deus disse para Caim: o sangue do seu irmão está clamando da terra. Em outras palavras, sempre vai se lembrar que Abel ofereceu o melhor sacrifício. Ele vai ficar na memória de todos que ele fez o que agrada a Deus. Nós vemos no versículo 4 que nós, pela fé, conseguimos agradar a Deus. Abel agradou a Deus por causa da sua fé. Versículo 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Se você ler o livro de Gênesis, no capítulo 5, você vai ver que Enoque, ele andava com Deus. E ele foi alguém que andou tanto com Deus que ele foi arrebatado. Ele nunca mais foi visto. Deus o levou diretamente para o céu. Ele acreditou que Deus realmente era digno de toda adoração e ele dedicou a vida dele a viver para Deus. E isso agradou tanto a Deus que ele conseguiu viver algo extraordinário na vida dele. Ele foi tomado para Deus. Agora o versículo 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Se você ler os próximos versículos, o 7, o 8, o 7 fala de Noé, o 8 fala de Abraão, mas nós não vamos continuar a ler esses outros versículos. Você pode ler depois com mais detalhes. O nosso objetivo aqui, nessa meditação de hoje, é ler esses primeiros 6 versículos e mostrar o que é a fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. A fé é a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a certeza de que Deus realmente criou os céus e a terra. É a certeza de que Deus é verdadeiramente o Criador de tudo. É a certeza de que realmente Deus existe. Veja que o versículo 6 fala isso.
que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. Então a fé é a certeza de que Deus existe. Eu sei que Ele está no céu. Eu sei que Ele é real. Eu sei que Ele existe. Por isso que eu oro, eu falo com Ele, por isso que eu leio a Bíblia e estudo o que a Bíblia diz para poder agradar a Ele. Por isso que quando eu apresento uma oferta, eu apresento a melhor oferta para Ele, porque eu sei que foi Ele que me deu vida e que me dá vida todos os dias e me sustenta. É por isso que eu faço tudo para Ele, porque eu sei quem é Ele. Eu sei que Ele realmente existe, que Ele é Deus. É necessário crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E por isso é necessário que eu queira conhecê-lo melhor a cada dia. Então a fé é essa certeza. Sem fé, como que alguém pode seguir a Deus? Esse é o primeiro dos alicerces que forma o tripé para termos o relacionamento com Deus. Então essas três pernas que formam o alicerce para termos a confiança em Deus é formado pela primeira perna, a fé. A segunda perna desse tripé é a esperança. O que é esperança? Entrando aqui no dicionário, a palavra esperança, veja que o significado de esperança é a confiança de que algo bom acontecerá. Ela sempre manteve a esperança de se curar. É um exemplo aqui de uma frase a respeito do que é esperança. Então, aqui, o primeiro significado, a confiança de que algo bom acontecerá. Esse significado aqui, a confiança de que algo bom acontecerá. Agora veja que o segundo significado de esperança é a crença de quem espera que seu desejo se torne realidade. Então aqui um exemplo, nutria a esperança de ser famoso. Isso aqui é um exemplo, mas vamos ficar aqui com esse significado. Esse primeiro aqui é a confiança de que algo bom acontecerá. Então a esperança significa a certeza, a confiança de que algo bom acontecerá. Para nós agradarmos a Deus, se nós temos fé de que tudo que Ele prometeu é realmente verdade, se eu tenho fé de que tudo que Deus falou é verdade, então eu vou viver uma vida com esperança. Esperança vem de quem espera por alguma coisa, mas de quem espera tendo a confiança de que algo bom acontecerá. Percebe que eu preciso ter fé primeiro, antes de ter esperança. Se eu não tenho fé em Deus, eu não tenho como esperar por alguma coisa dele. Então a fé, ela vem antes da esperança. Se eu tenho fé, eu tenho certeza de que Deus vai cumprir tudo o que prometeu, e eu tenho a prova de que Ele é fiel, então eu espero nele. Então eu vivo a minha vida todos os dias com essa confiança de que algo bom acontecerá, de que se eu morrer hoje, eu vou morar no céu, porque Jesus prometeu. Veja que o oposto de sinônimos de esperança aqui. Os sinônimos de esperança, esperança é sinônimo de confiança, de espera, de quem tem expectativa, de quem tem perspectiva, de quem tem fé, de possibilidade.
Agora veja que eles colocam aqui também que é probabilidade, ilusão, fantasia, sonho e aguardo. Algumas pessoas definem esperança como uma ilusão ou como uma fantasia, mas no caso da fé, no caso da confiança em Deus, nós usamos a palavra esperança como sinônimo de confiança, de quem tem espera, de quem tem expectativa de que Deus vai fazer aquilo que nós estamos esperando. Agora, o antônimo de esperança, o contrário de esperança é o quê? Desesperança. É aquele que está desesperado. Quando você escuta que uma pessoa está desesperada, ela não carrega mais nenhuma esperança. Ela está desesperada. Ela não tem mais esperança. Então, isso é esperança. É você viver a vida tendo confiança, esperando, vivendo cada segundo, cada minuto da sua vida, tendo essa fé em Deus, vivendo para Deus. Perceba que quando você tem esperança, você consegue viver uma vida totalmente diferente de uma pessoa que está sem esperança, de uma pessoa que está desesperada. A pessoa desesperada, ela fica ansiosa, triste, carregando um peso, um fardo, porque ela não tem para onde olhar. Mas quem tem fé em Deus tem esperança. Espera a promessa de Deus, o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Aquele que tem fé, ele carrega uma vida cheia de esperança. Ele tem expectativa, uma espera em Deus. Entrando agora em alguns versículos da Bíblia que falam sobre esperança, vamos ver aqui o primeiro versículo. Esse versículo que está no Salmo 42, versículo 11, nos diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Esse Salmo 42 foi escrito pelos filhos de Coré. Os filhos de Coré escreveram esse salmo para falar a respeito de um momento em que o povo de Israel estava triste. Eles estavam tristes. Então eles escreveram esse salmo fazendo essa pergunta: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Uma pessoa que tem fé em Deus pode fazer essa pergunta: por que eu vou ficar triste? Por que eu vou ficar sem esperança? Veja que os filhos de Coré fizeram essas duas perguntas e eles mesmos deram a resposta. Ponha a sua esperança em Deus. Se nós colocamos a nossa esperança em Deus, aquilo que nós esperamos está em Deus, toda a tristeza, toda a ansiedade, toda a preocupação se dissipa. Porque se eu estou esperando, se eu tenho expectativa de que Deus vai cumprir as suas promessas, de que Ele vai trazer dias melhores, de que tudo que eu estou passando nesse momento está me trazendo amadurecimento e intimidade com Ele, está me levando para a oração, para o jejum, para me achegar mais perto dele, então tudo o que parece negativo e ruim se converte numa expectativa de que toda aprovação vai colaborar
para o meu crescimento e a minha aproximação de Deus. Percebe que quando eu tenho fé em Deus, eu espero nele, a minha esperança é de que tudo que acontece tem um propósito para Deus e que tem sempre um fim que é bom. Então ele fala: ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Ele é aquele que me salva e ele é o meu Deus. Agora vamos ver um segundo versículo que fala sobre esperança. Aqui nós vamos ler Romanos, capítulo 15, versículo 13. Paulo fala assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Confiança fala do quê? Fala de fé. Pela sua fé nele. Para que vocês transbordem de esperança, ou seja, para que vocês tenham tanta esperança que vocês possam dar esperança para as pessoas à sua volta. Transbordar fala daquilo que nós temos tanto que nós conseguimos dar para os outros, pelo poder do Espírito Santo. Então, lendo aqui mais uma vez esse versículo, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, pela fé que vocês têm nele. Perceba que nesse versículo, Paulo relaciona a esperança com a confiança. A confiança é a fé, é a certeza. Então, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Ou seja, que enquanto vocês estão esperando o cumprimento das bênçãos de Deus sobre a vida de vocês, vocês estejam cheios de toda alegria e paz. Quando nós estamos esperando, aguardando, com expectativa em relação ao que Deus já nos prometeu, nós ficamos com alegria e paz, porque conseguimos, mesmo no meio das provações, enxergar que tudo aquilo tem um propósito. E o propósito nos traz a alegria e a paz. É como uma mulher que está grávida. Ela sabe que ela vai passar pelas dores de parto, mas ela tem alegria, porque ela tem esperança. As dores que ela vai passar vão trazer para ela um filho, um bebê. Então, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Uma mulher grávida, ela tem a confiança, ela tem a fé de que ela vai ter um bebê, ela vai ter um filho, ela vai ter ali uma posteridade dela. Aquele que tem fé em Deus, ele sabe que ele espera, mas ele espera para o seu bem. E ele fala que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então ele fala que vocês possam ter tanta alegria e paz pela fé que vocês têm nele, que vocês possam transbordar essa esperança para as pessoas à volta de vocês, pelo poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Agora, quero ler ainda 3 versículos, 3 textos que falam sobre esperança, todos no livro de Romanos. Veja aqui, 1 Romanos 8, 24 e 25. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25. Então aqui nesse versículo, nesses 2 versículos, Paulo está falando, quando nós temos esperança, nós somos salvos. Não ficamos com desesperança, sobrecarregados,
de angústia, de aflição, dor e tristeza. Na esperança, nós somos salvos. Agora, a esperança que você vê não é esperança. Se você vê, você não está esperando. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Agora, o segundo texto. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Ele fala para termos alegria na esperança, alegria com paciência na tribulação, sabendo que Deus vai cumprir o que prometeu. E o último versículo, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então ele fala, a esperança não nos decepciona. Quando nós estamos na esperança em Deus, nós temos a convicção de que ele vai cumprir o que ele prometeu. Porque Deus derramou o quê? O seu amor em nossos corações. Deus derramou o amor dele em nosso coração. Então nós amamos a Deus e esse amor que Deus derramou em nosso coração para amarmos a Ele nos faz saber que vale a pena. Tudo o que estamos vivendo aqui nessa terra enquanto estamos vivendo para Ele. E Ele derramou esse amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos capítulo 5, versículo 5. E aqui nesse versículo nós temos a introdução para a terceira perna do nosso alicerce em Deus. A primeira perna é a fé, a segunda perna é a esperança e a terceira perna é o amor. Essas três pernas formam o tripé fé, esperança e amor que nós temos que ter para estar com Deus. Então ele fala aqui, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Agora vamos falar a respeito do amor. 1 João, capítulo 4, nós vemos no versículo 7. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Então, a essência de Deus é amar. A essência de Deus é cuidar. A essência de Deus é prometer e cumprir coisas maravilhosas sobre todos nós. E como que Deus manifestou o seu amor? Veja o versículo 9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o versículo 10. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. 11. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. 12. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco, e o seu amor enche completamente o nosso coração. 13. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. Então, nesse texto aqui, nós vemos que Deus, ele é amor. E Deus nos amou tanto que enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz, para todos os que aceitam a Jesus tenham a salvação, a vida eterna e a chance de estarem para sempre com Deus, para sempre vivendo livres do mal, cheios de paz e cheios de esperança e força. Ele fez isso. E se Deus nos amou dessa forma, nós devemos amar uns aos outros.
E nesse texto ele fala que com o amor nós temos relação com Deus. Então a mensagem de hoje é justamente essa: fé, esperança e amor. E lendo mais uma vez o versículo de hoje, assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O maior deles é o amor porque foi por meio do amor de Deus que ele enviou Jesus para nos dar a salvação. E quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a partir desse amor de Deus, nós recebemos a fé. Nós recebemos a certeza. Se Deus enviou Jesus, que operou muitos milagres e depois morreu e ressuscitou, então nós podemos acreditar, nós podemos ter certeza, nós podemos ter fé nele e podemos esperar com confiança nele. Por isso que o amor é maior do que a fé e do que a esperança. A fé é a confiança nele, a esperança é viver uma vida de espera, sem ficar desesperado, sem ficar sem esperança no meio das tribulações, sabendo que Deus está conosco, mas a fé e a esperança elas só existem porque primeiro Deus manifestou o seu amor. Então, vale a pena você aceitar a Jesus. Vale a pena você se abrir e receber no seu coração a Jesus, porque Jesus é o Filho enviado de Deus que manifesta o amor de Deus. E todo aquele que recebe o amor de Deus, recebe confiança, fé e espera nele. Então você pode fazer essa oração que está aqui na tela, a oração de confissão. Nessa oração você confessa que você quer Jesus como o Senhor da sua vida, que você quer Jesus como Salvador da sua vida. Ele nos salva dos nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados quando ele ofereceu a vida dele morrendo na cruz por nós. Todo aquele que aceita esse sacrifício recebe a salvação, recebe ele como Salvador. E quando você recebe ele como Salvador, você pede o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus na nossa vida. Ele passa a morar em nós. E ele fala conosco, falando no nosso coração, dizendo: faça isso, meu filho. Siga por esse caminho, minha filha. Não ande com essa pessoa. Ele fala no nosso coração no dia a dia. Enquanto nós andamos na esperança, aguardando pelo tempo da vinda dele, ele vai nos guiando pelo Espírito Santo. E ele também escreve o nosso nome no livro da vida. Quando você recebe Jesus, o seu nome fica no livro da vida, que é um livro que fica no céu, que será aberto no dia do julgamento final. Quando houver o julgamento final, todos comparecerem perante o tribunal de Deus, ele vai abrir o livro da vida. Quem estiver com o nome nesse livro vai herdar diretamente os céus. Então faça essa oração de confissão. Creia, ligue o seu pensamento com Deus agora. Creia que Jesus é o Filho de Deus e agora faça essa oração comigo. Declare a frase 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Nós oramos apenas em nome de Jesus, porque Jesus morreu por nós e ele está vivo à direita de Deus. É ele que ouve as nossas orações e leva ao Pai e responde às nossas orações. E o amém é que assim seja, que você realmente receba o perdão dos pecados, receba o Espírito Santo, tenha o seu nome escrito no céu,
no livro da vida e que você realmente tenha apenas Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, se você tem na sua casa algum santo, alguma imagem, algum amuleto, coloque em um pacote, coloque fora da sua casa. Você não precisa de mais nada disso. Qualquer fotografia de algum santo ou de alguma imagem também pode ser retirado da sua casa. Coloque num pacote e jogue fora da sua casa, porque agora você recebeu o próprio Deus na sua vida. O Espírito Santo está na sua vida. E a Bíblia fala no Salmo 115 que as imagens de escultura, elas são feitas pelos homens. Elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. E todos aqueles que adoram ou se recordam dessas imagens ou desses santos estão buscando aquilo que não tem vida e ficarão sem vida. Mas quando você ora apenas a Jesus, você recebe vida, você recebe o Espírito Santo. Procure uma comunidade de fé, procure uma igreja onde você possa aprender a Bíblia, onde você possa participar dos cultos, das reuniões de oração. Oração é um momento de falar com Deus, é um momento de ser amigo de Deus. Então participe desses cultos para que você fale com Deus e se aproxime cada vez mais dele. Voltando aqui para o devocional de hoje, nós vemos que a leitura bíblica de hoje é o Salmo 22. Hoje, o dia 50 do ano, o dia 50 de 365, nós falamos sobre fé, esperança e amor e nós vamos ler Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo conhecido como um salmo messiânico. Salmos messiânicos são salmos que profetizam como que seria a vinda de Jesus. Esse Salmo 22 mostra que Jesus, quando ele viesse, ele morreria e ele se sentiria abandonado por Deus. Quando você lê os evangelhos, a Bíblia fala que quando Jesus estava na cruz, ele recebeu todos os pecados da humanidade sobre ele. E em um instante, Deus se afastou dele. Foi um momento rápido, onde toda a carga dos pecados de todos recaíram sobre Jesus. E naquele momento Jesus sentiu aquela carga de pecados e ele sentiu-se afastado de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Quando a carga da humanidade, de todos os pecados, recaiu sobre Jesus, Jesus disse: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? E o Salmo 22, antes que isso tivesse acontecido, ele traz esse texto, trazendo uma profecia a respeito de como que o que Jesus passaria no futuro. Por isso que ele é conhecido como um salmo messiânico. Salmos messiânicos são salmos proféticos, são salmos que trazem uma revelação a respeito de como que seria e o que aconteceria quando Jesus viesse, quando o Salvador viesse. E o Salmo 22 é um desses salmos. Então vamos ler aqui o Salmo. Veja que o Salmo 22, ele fala aqui no versículo 1: meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Jesus disse essas palavras quando ele estava morrendo na cruz. Ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Agora o versículo 2: meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes.
Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Um detalhe aqui, para podermos entender o Salmo 22. Ele é um salmo messiânico. Ele traz detalhes a respeito de como Jesus morreria e o que ele sofreria. Mas ao mesmo tempo que ele é um salmo messiânico, ele é um salmo que serve como uma oração. O autor que escreveu o Salmo 22, ele estava sendo usado por Deus para falar sobre o Messias, sobre Jesus no futuro, mas ele também estava fazendo uma oração para ele mesmo, fazendo uma oração para Deus. Então, é necessário entender que os salmos, eles têm uma função de ser uma oração e alguns salmos trazem detalhes a respeito do Messias. O Salmo 22 é um desses salmos messiânicos, porque ele traz um detalhe sobre o que aconteceria com Jesus. Então aqui ele serve como uma oração também. Versículo 2: Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Então o salmista que escreveu esse salmo, ele está também relatando o que ele está passando na vida dele. Ele orava a Deus e ele sentia que Deus estava longe. Versículo 3: Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono recebes os louvores do povo de Israel. 4. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Aplicando para o devocional de hoje, o salmista aqui fala: O Senhor é santo, o Senhor está no céu. Os nossos antepassados acreditaram no Senhor, puseram a confiança, ou seja, puseram a fé em Deus e tu os salvaste. Versículo 5: Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Então veja que a palavra de hoje fala sobre fé, esperança e amor. Eles tiveram fé em Deus. Eles esperaram em Deus e eles não foram desiludidos. Deus não decepcionou o povo de Israel, como também não decepciona todos os que têm esperança nele. 6. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Aqui, o salmista está contando como que ele estava, o estado que ele se encontrava. Ele estava tão mal que as pessoas nem o tratavam com respeito, porque ele estava doente, sendo desprezado pelas pessoas. 7. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. 8. Eles dizem: Você confiou em Deus, o Senhor, então por que ele não o salva? Se ele gosta de você, por que não o ajuda? Jesus, quando estava lá na cruz, também passou por isso. Os soldados romanos cuspiram nele, deram socos na cara dele e disseram: Agora responde, quem que te bateu? E quando ele estava na cruz, eles zombavam de Jesus. Versículo 9: No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha tu me guardaste. Veja que esse versículo 9 tem uma aplicação em relação a Jesus. Jesus foi protegido por Deus quando ele nasceu ali naquela manjedoura. E foi o Senhor que guardou ele quando ele era uma criança. Herodes quis matar Jesus quando ele ainda era um bebê, mas Deus trouxe uma revelação para José, para que ele fugisse para o Egito e eles ficaram um tempo lá. E depois eles voltaram para Israel. Deus protegeu Jesus. Mas o autor do Salmo 22, ele também fala que ele recebeu a proteção de Deus. 10. Desde o meu nascimento eu fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido meu Deus. 11. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto, e não há ninguém para me ajudar. 12. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Bazã era uma terra que tinha os touros mais fortes. Então ele está dizendo, eles são como são inimigos fortes, como touros da terra de Bazã. 13.
Como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. 14. Já não tenho mais forças. Sou como água derramada no chão. Veja, ele está dizendo, eu sou como uma água derramada no chão. Água fala sobre um elemento líquido que não tem força, derramada no chão, que não tem mais como se levantar. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. 15. A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Quando Jesus estava lá na cruz, ele disse, eu tenho sede. E deram vinagre para que ele bebesse. A garganta de Jesus ficou seca, e ele teve seus ossos também fora do lugar. Quando ele teve que carregar aquela cruz, ele foi na cruz, ele ficou naquela condição. 16. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Veja que Jesus teve as mãos e os pés rasgados por mim e por você. E versículo 17. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. A Bíblia fala que o povo, quando via Jesus na cruz, eles aplaudiam. Os inimigos de Jesus se alegraram com a sua morte. 18. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Isso aconteceu com Jesus. Os soldados romanos fizeram um sorteio da túnica que foi colocada em Jesus, porque era uma peça única. E eles dividiram as roupas de Jesus entre eles. 19. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim, vem depressa me socorrer. 20. Salva-me da espada, não deixes que esses cachorros me matem. 21. Livra-me desses leões, não consigo me defender desses touros selvagens. 22. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo. 23. Louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. 24. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Esse versículo 23 e 24 está dizendo o que Jesus quer que nós venhamos a dizer. Louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres. Veja o 24. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Ele responde sempre que nós pedimos socorro a Ele. Por isso vale a pena ter fé e esperança nele, e porque Ele nos ama. Ele responde às nossas orações. 25. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. 26. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Aqui, quando ele fala os pobres, ele está falando dos pobres de espírito, os que reconhecem que dependem de Deus, os que sabem que são pobres, que precisam dele. Esses que vão até ele comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos, quer dizer, receberão o alimento que precisam e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão, que sejam sempre prósperos e felizes. 27. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele e todas as raças o adorarão. Aqui está uma promessa, quando Jesus morreu, que toda língua o confessará, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Aqui já havia sido dito isso a respeito de Jesus. 28. Pois o Senhor é rei e governa as nações. O Senhor é rei, ele governa as nações. 29. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer.
todos se prostrarão diante do Rei dos Reis, se prostrarão diante de Jesus. 30. As pessoas dos tempos futuros o servirão. Veja como esse salmo ele é profético, ele é messiânico, no versículo 30. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Já havia uma profecia de que depois da morte de Jesus, todos os que viessem depois dele, nós que estamos vivendo nesse tempo, por exemplo, somos de um tempo futuro da vinda de Jesus. E nós estamos anunciando a respeito dele. Aqui está o cumprimento desse salmo, que foi escrito muito antes de Jesus. 31. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Então veja, o Salmo 22, ele é um salmo messiânico. Ele traz uma profecia e também traz uma oração de quem escreveu. A pessoa que escreveu esse salmo estava se sentindo perseguida por várias pessoas. Então ele escreveu sobre isso e, ao mesmo tempo, a situação que ele estava passando mostra que Deus faria isso na vida do Messias, do Senhor Jesus, do Salvador, que viria e passaria por esses mesmos sofrimentos, porém, para derramar a salvação para todos. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos por essa palavra de hoje que nos fala sobre fé, esperança e amor. Te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus para nos dar a salvação, manifestando o seu amor. O Senhor nos amou primeiro, e porque o Senhor nos amou, o Senhor colocou pelo seu Espírito Santo amor em nosso coração. E nós amamos ao Senhor, e por isso podemos ter fé, a confiança, a certeza, a prova de que todas as promessas já estão se cumprindo em nossa vida e no final se cumprirão. E podemos viver uma vida cheia de esperança, com alegria, sem preocupações, vencendo as tristezas com a consolação de que o Senhor está conosco para nos trazer a vitória e a eternidade com o Senhor. Te agradecemos pela salvação, te agradecemos pela saúde, te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos pela família, te agradecemos pelas riquezas que temos recebido do Senhor, riquezas espirituais, riquezas na nossa vida educacional, financeira, daquilo que o Senhor nos tem trazido de provisão e também riquezas que são alegria e esperança nos momentos de crises e tribulações, também dos consolos que o Senhor nos dá nos meio dos sofrimentos, mantendo e renovando a esperança e a confiança que temos no Senhor. Te agradecemos porque no meio de tudo isso, o Senhor está sempre mostrando que nos ama e que devemos também amar o nosso próximo com o mesmo amor que recebemos do Senhor por meio do Espírito Santo e agradecemos por todas essas bênçãos que o Senhor nos deu. Muito obrigado e muito obrigado. Glória a Deus e glória a Deus. Por todas as riquezas derramadas sobre nós, damos glória e glória e glória a Deus.